Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe, trata sempre de empreendedorismo, de carreira, de liderança. Você nos acompanha tanto no YouTube quanto no Spotify e a gente grava os nossos episódios aqui do Shopping Parque da cidade, no Pocket Studio. Um ambiente super curioso, convido vocês, inclusive, se estiverem aqui nos dias de gravação, a passearem pelos corredores do shopping e poderem assistir também o Café com Sal ao vivo. Eu tenho um convidado que não só é meu amigo, mas é um grande empreendedor brasileiro, Daniel Pfefferbaum. Ele é CEO da W Nutritional. A W Nutritional que é responsável por inúmeros produtos fantásticos que vocês vão ver aqui e tem um diferencial super interessante que a gente também vai explorar aqui. Ele é engenheiro formado pela Mauá e tem um MBA em Thunderbird. Olha que chique o prestígio que o Café com Sal tem. Daniel, meu amigo, muito bem-vindo. Maravilha te ter aqui. Dá essa mão aqui. Sal, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Felizes estamos nós. Para quem não sabe, o Sal não é um amigo. É meu irmão. De tanto tempo que a gente se conhece. Me emociona até falar disso. Aliás, a primeira pessoa, isso é importante nos registros aqui, a me apelidar de Sal foi Daniel Pfefferbaum. Então esse é o começo de toda a história. Olha como o mundo tem ciclos importantes. E agora eu posso cobrar royalty, hein? Você cuidado. Pode cobrar royalty, está sendo gravado. Está gravado e registrado. Exatamente. Dani, além desse grande amigo, você é para nós que somos próximos de você, uma pessoa pela qual a gente sempre nutriu muita admiração. Você sabe disso, né? Não só pelo amigo fiel e bacana que você é, pai de família, marido, etc. e tal, mas sempre uma referência de alguém sensato. Você sabe disso? Pode parecer loucura, já te falaram isso? Mas essa figura que estamos conversando sempre foi uma fonte de sensatez para mim e demais amigos. De onde vem isso? Você já se reconhecia assim quando criança ou quando a gente é criança não tem essa consciência? De onde vem essas qualidades tuas que pelo menos nós como amigos e que frequentamos a tua casa e a tua vida, vamos dizer assim, reconhecemos em você? Olha, Sal, eu sempre tentei o equilíbrio, né? E isso é importante. Eu acho que a gente... Na vida, é normal a gente ter situações de alegria, ter situações difíceis, no ambiente familiar, no ambiente profissional. E isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? Com as coisas boas e com as coisas ruins. Então, com as coisas boas, obviamente, é muito mais fácil a gente lidar e a gente quer só coisas boas, mas, infelizmente, a vida não é um mar de rosas, né? Sim. Então, a gente tem que saber lidar dos dois jeitos. Então, quando tem alguma coisa ruim ou algum desafio maior, eu sempre tento pensar, me colocar do lado de fora, né, do Daniel, e pensar, puxa, de outro ângulo, como que eu enxergo a situação? Como eu posso atuar nessa situação? Como eu posso lidar com isso? Né? E aí, isso eu acho que é uma estratégia que eu sempre tive, isso aí eu vou dizer, desde adolescente, né, que eu acho que sempre me ajudou a conseguir ser mais centrado, ser mais calmo por causa disso. Né? Sempre também ter em mente que problemas existem, só que os problemas, eles têm soluções. E eu falo o seguinte, 100% dos problemas têm soluções. É que a gente, às vezes, é pego de surpresa, a gente se desespera, a gente tem um envolvimento emocional muito grande, e é isso que atrapalha, é isso que traz toda uma neblina na nossa frente para conseguir resolver o problema, conseguir chegar onde você quer chegar. E então, eu acho que você... falou, espera um pouquinho, deixa eu respirar um pouco. Inclusive, eu aprendi aí nesse último ano que respiração é uma coisa essencial. Você tem um desafio, você está numa situação que você não quer estar, ou que você tem que resolver uma reunião difícil, alguma coisa difícil. Antes dessa reunião, respira um pouquinho, 3 respirações fundo, né? Inspira bem o ar, né? Solta o ar devagar 3, 4 vezes, você vai ver como isso ajuda, né? Então, acho que isso tudo ajuda você a ser mais centrado e você conseguir enxergar aquela luz no fim do túnel, né? Acho que a gente nunca falou sobre isso, Dani, mas assim, você como criança, jovem, você tinha sonhos? E que sonhos eram esses? Você se lembra disso? Sim. Bom, eu vou voltar um pouco na minha família, então, né? Meu pai, ele é médico, né? Só que meu pai, ele é pluriprofissional. Pluriprofissional, né? Dr. Rubens Pfefferbaum, um beijo. Então, ele é pediatra, ele é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, ele é consultor de empresas na parte de nutrição, porque ele também é uma referência de nutrologia no Brasil. Ele é empreendedor, né, porque ele tem fazenda, então
cuida de laranjas, né? Que é uma coisa que não é fácil, né? Isso é uma coisa que desde criança eu sempre assisti, né? E isso que me levou também a sempre sonhar a ser empreendedor, né? Porque eu vi essa coisa do que era ser empreendedor, das conquistas e das dificuldades também, né? E eu acho que isso vem muito disso. Então, desde criança, eu sempre me enxergava, falava, putz, um dia eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ter, o que eu vou, né? Mas eu sei que eu quero ser empreendedor um dia, né? Então, eu acho que essa foi uma grande influência, né? Desde quando eu era criança, é isso que me levou ao sonho de empreender. Antes de empreender, você tem uma carreira muito sólida, inclusive de início, né? Óbvio que você empreendeu muito cedo, para a idade média, vamos dizer assim, da turma que empreende. Apesar de que hoje as gerações, né, tem gente empreendendo até na adolescência, hoje, bem ou mal, estão fazendo isso. Conta para o pessoal, a turma que acompanha o Café com Sal, como você iniciou a construção da tua carreira. Tá. Na minha opinião, eu não tenho uma carreira muito sólida antes de Não, de início sim, a gente falava, nossa, né? Ele passou por boas empresas. Isso, exatamente, foi tudo muito rápido, né? Mas como eu tinha o sonho de empreender, também foi muito rápido essa parte do empreendedorismo. Então, meu primeiro trabalho foi como estagiário na Gerdau, depois eu fui fazer um programa de estágio na Unilever, que também foi super legal, acho que isso me deu esse lado analítico, esse lado de querer entender um pouco mais de como gerenciar uma empresa, né? Ver, claro, não gerenciava nada porque era estagiário, né? Mas ver tudo à sua volta, eu sempre fui curioso. Então, nesse programa da Unilever, por exemplo, eu era estagiário da fábrica da Unilever, né? Fala, pô, mas eu queria entender um pouco das outras áreas, né? O que acontece no marketing? O que acontece no financeiro, né? Aí eu com um grupo de estagiários, a gente conversou, né, com o nosso chefe na época, a gente falou, será que a gente pode fazer uma integração com as outras áreas para aprender um pouquinho como isso funciona? E a gente começou, né? Passou um dia no financeiro, passou 2 dias no marketing, no comercial, né? Saímos para fazer rota com o vendedor da Unilever. Isso é muito legal porque abre a tua cabeça, né? Você vê que o mundo era Unilever, é a tua fábrica, aquele produto que você via sendo fabricado, né? Tudo é um pedacinho daquele mundo todo, né? Então eu sempre fui muito curioso, né, nesse sentido. Depois que eu saí da Unilever, eu comecei numa consultoria chamada Integration, né? Uma consultoria muito legal, porque realmente eu tive a oportunidade de estar, apesar de ter sido 2 anos, né, um tempo não muito longo, eu tive em diferentes clientes, diferentes indústrias. Então, desde fazendo o projeto na Geister, né, uma joalheria, até numa Stiefel, que é uma farmacêutica, né? Então, são mundos completamente diferentes. E o que eu gostei muito da consultoria, como juntando com a curiosidade, a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava nessas empresas era entrevistar as pessoas envolvidas no projeto, seja do comercial, seja da logística, seja do financeiro, para entender como era o dia a dia deles, o que eles faziam, quais eram as dificuldades que eles tinham, quais eram as oportunidades de melhoria que eles enxergavam, né, que existiam para a empresa naquele momento. E para mim era uma aula aquilo, né, porque recém-formado, escutando de profissionais, né, de gerentes, diretores, né, o que eles enxergavam, como era o dia a dia deles, a rotina dessas áreas, foi muito bacana. Então, eu acho que isso trouxe um background legal para eu poder começar, né? Então, se eu falasse de marketing, eu sabia que era, não era uma novidade para mim, porque eu já tinha vivenciado com pessoas daquele segmento. Parte financeira, mesma coisa, né? Logística, mesma coisa. Então, eu acho que esse background, apesar de ter sido rápido, né, em boas empresas, eu acho que foi legal. Mas eu acho que um problema do Brasil, na minha opinião, como empreendedor, por que eu te falo que eu não acho que foi sólida? Eu acho que uma das coisas, se a gente compara com os Estados Unidos, os empreendedores são muito mais maduros lá, né? Eles têm mais bagagem, eles têm mais tempo de empresas, né, nas indústrias que eles trabalham. E eu acho que isso é muito importante, porque isso traz as oportunidades na cabeça da pessoa, essas oportunidades, a inovação que eles podem trazer para essas indústrias, né? E eu acho que é daí que sai isso, né? Então, por que eu acho que não é? A gente fala muito de país, de Brasil, né? A gente culpa muito, né? É difícil no Brasil, mas deu errado porque o Brasil é o governo, é o imposto, é a taxa de juros, etc. Cada lugar tem um desafio. A gente foi entrar nos Estados Unidos com os nossos produtos. É um mercado extremamente mais competitivo. Você não tem a questão de imposto, essa dificuldade toda que tem, né, tributária. Você não tem a dificuldade do governo, é muito mais fácil para você começar. Mas a competição do mercado é extremamente maior, é 10 vezes maior do que a gente tem aqui. E agressiva, né? E agressiva, super agressiva, né? Então, cada lugar tem seus problemas, mas eu acho que a maturidade para empreender é uma coisa importante. Eu acho que quem quer empreender, eu sinceramente acho que não tem que ter pressa. Acho muito importante se desenvolver
E depois que se desenvolver, quando sentir que está pronto, que na verdade você nunca vai saber se você está realmente pronto ou não, mas quando você tiver elementos que você acha que você está pronto para empreender, aí você começa a empreender. E no Brasil eu acho que as pessoas começam muito cedo. Eu não acho que isso não é nem necessário e eu acho que isso é ruim, porque eu acho que o fator de insucesso, se você começa muito cedo, é muito grande. A taxa é muito maior. A taxa é muito maior. Quando você compara o mercado americano com o brasileiro, inclusive você fez MBA nos Estados Unidos, depois a gente fala um pouco sobre essa experiência. Até para quem, né, tem esse planejamento pessoal e profissional. Quando você compara o ambiente negocial americano e principalmente corporativo, você imagina então que essas pessoas, que você imagina não, você nos informou que esses profissionais ficam mais tempo nas empresas antes de empreender, e você acha que a cultura dessas empresas, ou a cultura de se fazer negócio também contribui para isso? Porque assim, a gente fala muito de empreendedorismo, mas a gente fala pouco de intraempreendedorismo. Exatamente. Né? Dentro desse ambiente, a gente também tem espaço e uma cultura que permite e promove novas ideias, implementação de novas ideias de gente que está dentro já de um ambiente estabelecido. Você viu isso lá também mais do que aqui? Tá. Eu acho que o empreendedorismo lá é muito mais forte porque você tem condições, né, e incentivos para fazer isso mais do que aqui. E lá também eu vi muito mais o empreendedorismo que no Brasil a gente tem empreendedorismo de necessidade, né? Que a pessoa que está no farol vendendo alguma coisa, eu admiro essa pessoa. Claro. Ela é uma baita empreendedora. Vende fatia de abacaxi, faz bolo, faz café na saída de metrô. E ela tem que saber comprar, tem que saber vender, tem que saber colocar margem. Não é fácil isso. E fora o dia a dia que essas pessoas têm. A conservação do produto. A conservação do produto é tudo. Então, assim, realmente esses empreendedores, eu acho que é um orgulho para a gente. Mas muita gente é empreendedor de necessidade, porque não teve outra oportunidade para fazer. Lá, eu acho que é menos isso. Eu acho que o empreendedor lá é o cara que realmente sentou, pensou aquilo que queria fazer, né? Foi atrás de dinheiro para começar a fazer aquilo, e isso é muito mais fácil lá, né? Porque o sistema, né, é muito mais preparado para isso. Então, você lá tem angel investors. Aqui, se a gente vai ver, tem angel investors no Brasil? Tem. Mas qual que é a quantidade que tem aqui e a quantidade que tem lá? Fundos de VC, qual que é a quantidade que tem no Brasil e qual que é a quantidade que tem lá? E, né? A maturidade desse ecossistema. E a maturidade desse ecossistema todo. Então lá você tem mais ferramentas para conseguir empreender, né? Sobre a cultura, eu acho que o americano ele é muito mais voltado a resultado do que nós brasileiros. Pragmático. Né? Mais pragmático e voltado ao resultado. Então eu acho que isso também é uma coisa, culturalmente, eu acho que isso gera um diferencial para ele. Por outro lado, eu acho que nós brasileiros temos muito mais jogo de cintura do que o americano, né? E esse jogo de cintura para o empreendedorismo é super importante. Então, cultura, acho que não é legal comparar melhor ou pior. Eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a nossa cultura brasileira, a gente tem muita vantagem. O brasileiro é muito criativo, né? Então eu acho que isso é legal. O jogo de cintura, né, que a gente tem por N motivos, sabe se virar. O americano, eu acho que se sai um pouco lá do business plan dele, do que ele planejou, eu acho que ele acaba se perdendo um pouco. Só aproveitando, claro. Eu acho que quem pensa muito, né, nessa parte de exportação, entrar com uma marca nos Estados Unidos, né, a gente, quando eu falo a gente como empresa, a gente teve muito aprendizado nisso, no sentido como é diferente esse mercado, a forma de entrar, quem são os players, como funciona o mercado é muito difícil, é muito diferente do que é o Brasil. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente faz bebidas, sucos e chás saudáveis, né? Então, quando eu vou vender para o Pão de Açúcar, ou para o Carrefour, ou para o Sam's Club, ou para o Açaí, a gente vai diretamente nesses compradores, a gente apresenta os produtos, a gente faz um plano junto com ele, né, de como que esse produto vai girar nas gôndolas deles, etc., e começa um relacionamento. Nos Estados Unidos, você tem outros elos que não existem no Brasil. Então, broker, por exemplo. É muito difícil você entrar em qualquer rede grande dos Estados Unidos se você não estiver junto com um broker, junto com um distribuidor, né? Essas redes grandes, é muito difícil você pegar, vou cadastrar a W Nutritional para ser meu fornecedor. Não. O distribuidor já tem o cadastro comigo. Você vai falar com esse cara, você vai se virar com esse cara, depois que estiver pronto com esse cara, você vem falar comigo para eu ter teu produto na gôndola. Então, até você aprender como funciona o sistema lá, é uma coisa que você precisa pesquisar, ir em feira, conversar com gente que já está fazendo, porque não é óbvio, né? Então é bem diferente. Então acho que quem pensa nessa parte de exportação é importante se dedicar um bom tempo
ir no mercado, conhecer bem esse mercado, falar com muita gente que já está nesse mercado para estar muito seguro para entrar nele. Porque se você entrar sem conhecimento, é perder muito dinheiro, né? Porque é muito caro, né? Você levar teu produto para lá, armazenar o produto lá, daí não vende, você perde produto, ou você queima produto. Então, assim, é difícil, né? Mas não é impossível, né? Mas é importante você saber onde você está pisando. Dani, como é que começou a tua jornada empreendedora? Conta pra gente. Qual foi teu primeiro passo empreendedor? Legal. Bom, meu primeiro passo empreendedor foi junto com você, né, Sal? Eu falei, o Sal e eu, a gente tem uma história muito legal, uma história muito bonita e a gente empreendeu junto. Então, quem trouxe a primeira novidade foi você junto com o Joseph, né, outro amigão Beijo, nosso Jô. em comum, né, e o Gabriel. Gabes, né? mais um beijo. E um dia, né, quando eu ainda estava na Integration, os três malucos me chamam, né, Fábio, Gabriel e Joseph, e falam assim, a gente quer te mostrar um projeto, né? Só que a gente não quer te contar o que é, porque a gente está fazendo uma apresentação muito formal sobre isso, né? Quantos anos a gente tinha, Dani? Acho que 20, 19. 21, sei lá. Alguma coisa assim, né? Já faz muito tempo, né? E passou uma semana, 2 semanas, e vocês preparando a apresentação, não sei o quê. Eu curioso pra caramba. A gente te deixou no escuro todo esse tempo? Me deixou no escuro todo esse tempo. Nossa, como a gente era né? maldoso. E aí, vocês me convidaram um dia para ir ver a apresentação na casa do Joseph, no quarto do irmão dele. Sim, né? Então, Marcel, beijo pra você. isso é muito legal, do Marcel, amigão nosso também, né? E era uma apresentação que, naquela época, né, o carnaval, e principalmente o carnaval fora de época, estava muito em alta, né? E eu acho que hoje eu estou um pouco por fora disso, imagina, hoje o sertanejo, ou talvez o funk, nem sei, eu já nem sei mais qual que é a moda do momento, mas naquela época era carnaval fora de época, né? Todos os nossos amigos, a gente viajava para esses lugares. A gente gastava um dinheiro que a gente não tinha nisso. Gastava um dinheiro que a gente não tinha, né? Mas até para dar um passinho para trás, né, era engraçado, porque como era uma coisa que tinha os abadás, né, que eram os ingressos para entrar no show, isso era muito disputado e acabava rápido, a gente começou comprando a mais abadá para a gente não precisar gastar no nosso abadá. Sim, né? Então a gente chegava antes do show para vender isso. Foi assim que começou, acho que é isso que é empreendedorismo. Verdade. Foi assim que começou a surgir essa ideia, né? E com essa ideia de ver a facilidade que era comprar e vender esse negócio, né? A gente era cambista na época, nessa. Foi muito legal. Tudo tem o seu começo. Tudo tem o seu começo. Eles tiveram a brilhante ideia, né? O Gabriel, o Joseph e o Sal, de falar, pô, por que a gente não faz esse evento? Se todo mundo vai, todo mundo quer gastar dinheiro nisso, né? Uma coisa legal, vamos fazer. E eles me fizeram me chamaram um dia para assistir essa apresentação, muito bem elaborada com tudo. Qual que seria, por que de fazer esse evento, com todos os motivos que a gente deveria entrar nisso, onde que seria o evento, todos os motivos desse lugar, então o lugar seria em Itu, por que Itu? Porque é próximo a São Paulo, tem uma rede hoteleira grande em volta, né? Então as pessoas podem não virar só uma questão de um dia de show, mas virasse uma coisa que as pessoas pudessem viajar com os amigos, ter aquele momento com os amigos, né? E eles foram me apresentando e eu falei, poxa, para em pé isso aqui, né? Super legal o projeto. A gente botou motivos de marketing, plano de mídia. Tudo muito bem feito na época, né? Isso até é uma coisa importante para falar. Eu acho que quando eu falo de empreendedorismo, né? Acho que a gente não tinha essa maturidade de ter anos de profissão, mas eu acho que cada um, o Gabriel estudou publicidade, trabalhou com isso, né? Joseph, no aspecto financeiro, foi da Intel lá no começo, né? Você também, Sal, teve já essa experiência anterior, mas na comercial parte também. Comercial, né? Então, eu acho que cada um pôs um pouquinho do seu conhecimento naquilo e ficou uma coisa super completa. E quando a gente chegava para a Rede Globo para apresentar o plano, né? Os caras ficavam impressionados com o plano feito por nós, que a gente tinha 2, 3 anos de um evento que não tinha acontecido. E a gente vendendo isso para grandes marcas. Vendendo isso para grandes marcas. Sem ter contrato ainda fechado com a banda. Com a banda, né? Então a gente foi um pouquinho louco também. Sim, também, arriscou um pouco. Mas empreendedorismo é isso, né? Então acho que isso foi muito legal. Então daí eles fizeram a apresentação, terminou a apresentação, os três em silêncio me olhando. E aí, o que você acha, né? Eu falei, pô, demais, super legal, vamos em frente, né? E a gente falou, pô, mas como a gente vai fazer? Todo mundo trabalha, né? Não, e a gente não tinha dinheiro para implementar um evento dessa magnitude. A gente fez dinheiro sem dinheiro. Exatamente isso, né? E aí eu acho que entra algumas coisas que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que são os desafios, né? Capital de giro, que é o que a gente está falando, né? Então a gente falou, pô, vamos em frente com isso aqui.
Na época eu já, como sempre amei empreendedorismo, eu queria fazer alguma coisa, acho que foi o primeiro a sair da Integration, né, para isso. Eu nunca vou esquecer um dia, o Joseph e eu, a gente tinha acabado de sair de uma reunião, o Joseph estava no Citibank, no trainee do Citi na época, e a gente estava lá do lado, perto da Paulista, no carro, e ele virou para mim e falou assim, putz, Dani, tô sentindo que chegou minha hora de sair também, né? Falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Daí ele saiu do Citi, se juntou a gente, né? O Gabriel, acho que estava na Amchan na época. O Gabriel estava na Amchan, trabalhando com o MBA de Thunderbird. Com o MBA de Thunderbird, exatamente isso, né? Aí o Gabriel também saiu da Amchan e depois você também acabou se juntando a gente, Exato. né? E para mim aquela foi uma época maravilhosa, porque na verdade eu estava vivendo um sonho naquela época, né? Porque empreender com os meus amigos, né? Meus melhores amigos. Em segredo, no começo. Era muito legal, né? Sim. Então isso foi muito bacana. E eu acho que um dos aspectos, né, que você falou, como a gente começou, a gente não tinha dinheiro, né? A gente falou, como a gente vai pagar a banda? Como a gente vai pagar o lugar, né? Então essa coisa, eu acho que é uma lição até hoje, o capital de giro. Eu acho que quem é empreendedor, se você me perguntar quais é uma das coisas que você tem que ter mais controle, que eu aprendi nos últimos anos, principalmente durante e depois da pandemia, é controle do capital de giro. Claro, a empresa tem que ter margem, tem que dar lucro, mas não adianta, você pode estar dando um lucro absurdo, mas se você não tiver um capital de giro que você consiga fazer um bom gerenciamento dele, você pode dar dando lucro, você pode quebrar do mesmo jeito que você não estiver dando lucro. Então, naquela época, o que a gente fez? A gente fez pré-venda de Abadás. Sim. Então, com isso, entrou o dinheiro que a gente precisava, né, para poder seguir em frente. E negociou os fornecedores para depois. Para depois, Sim. Exatamente isso. Então, eu acho que isso daí é o empreendedorismo, é a criatividade, é ver oportunidade, é assumir risco. Né? Então, Você falou de um aspecto importante, Dani, que é o seguinte, hoje, né, a gente obviamente tem muito mais idade, são 20 e tantos anos depois disso, né, com mais responsabilidades, né, casados, com filhos, etc., com responsabilidades mil. Você falou de um aspecto importante que é o capital de giro, mas tem uma questão também que quando eu olho para trás eu falo assim, a gente não tinha nada, mas a gente tinha tudo. E esse tudo era uma certeza de que aquilo ia dar certo. Tem a ver com a idade, tem a ver com querer abraçar o mundo, tem a ver com não tem muito a perder, né? Você não tem muito a perder, mas é impressionante a visão que a gente tinha e a paixão que a gente colocou naquilo com tão tenra idade de colocar aquele negócio de pé. É um negócio que às vezes eu esqueço. E às vezes eu olho para trás e eu falo assim, caramba, com aquela idade vocês fizeram aquilo, o que vocês não podem fazer, né? A gente esquece um pouco disso, porque acho que tem esse drive, essa paixão e de acreditar no que você está fazendo. E a gente teve inúmeros percalços. A gente fala assim, né, de forma, vamos dizer assim, bonita e tal, porque é de fato uma história legal de 4 jovens que conquistaram um negócio que na época era impensável, mas a gente teve muita coragem e acreditou o tempo todo. Os nossos pais, eu me coloco no lugar dos nossos pais e eu achar que a gente estava maluco, né? Com certeza. A gente estava deixando carreiras sólidas, um advogado, o outro engenheiro, executivo, consultor, o outro trainee do Citi, o outro... E complementando que naquela época, a visão era muito mais você ter uma carreira numa grande empresa, né? Do que hoje que a gente vê, você fala, eu vou ser empreendedor. Pô, bacana, legal. Aquela época não tinha nada a ver isso, com isso. Né? Não, uma loucura. E a gente acabou, até hoje, olhando para trás, criando uma das micaretas mais legais que esse país já teve, que era o Carneitu. Quem frequentou na época vai lembrar, mas foi uma criação nossa e a gente teve muita alegria fazendo isso. Pós esse período, obviamente, você carregou inúmeros aprendizados, né? E é interessante porque assim, a tua contribuição, você é um cara muito reconhecido hoje com sucos e bebidas nutricionais, mas você já foi um cara de outros setores também, você empreendeu também em outras áreas. Conta um pouco para a turma essa tua estrada. Então vamos lá, daí quando a gente fez os eventos, né? A empresa de eventos foi uma experiência super legal, mas um outro sonho que eu tinha era fazer um MBA fora do Brasil, né? Naquela época eu estava fazendo o MBA da SPM, que tinha gostado bastante, mas eu achava que um MBA fora do Brasil pudesse me abrir, não vou dizer portas, o meu objetivo não era portas empresas, porque eu sempre sonhei empreender, mas era abrir a cabeça, né, para outras coisas, para ver outras oportunidades, conhecer outras culturas, né, que eu não tinha tido essa oportunidade até então. Aí eu fui para Thunderbird. Acho que foi muito bacana em Thunderbird, porque Thunderbird você está num ambiente multicultural, então realmente é uma faculdade que são pessoas do mundo inteiro, né, com professores do mundo inteiro.
Eu acho que o MBA fora, e também isso dá até um parênteses para quem pensa fazer MBA, fale com quem fez, não com quem não fez. Essa é a minha sugestão, porque sempre eu ouço falar assim, quem não fez o MBA, eu não acho que precisa, eu acho que isso daqui é dispensável. Para a vida, para você subir na tua carreira, pode até ser mesmo que seja, mas para você mesmo, pessoalmente, o que isso pode te entregar e te trazer é muito bacana. Então, por isso que você fala com quem fez, porque você vai ter experiência de quem viveu isso e de quem passou por isso, né? Então, então foi muito legal, porque, putz, conheci gente do mundo inteiro. Eu acho que me deu mais segurança nas áreas que eu não tinha muito conhecimento de saber onde eu estava pisando quando eu fosse fazer alguma outra coisa, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. E quando eu estava lá, o design brasileiro estava muito em alta, né? Então tinha essa história toda das Havaianas, né, invadindo o mundo naquela época. E eu pensei, putz, por que eu não posso levar o design brasileiro de móveis para o mundo, né? E esse foi um projeto que eu já estava vendo com o Gabriel ainda lá atrás. A gente foi para algumas feiras nos Estados Unidos conhecer isso, né? Essa parte moveleira, né? A minha esposa, a Fabi, também. Um beijo, Fabi. A família inteira, anos, né? Com a Breton nessa parte de móveis. Então, tinha uma curva de conhecimento muito grande nisso. E eu falei, pô, legal, para em pé esse negócio, né? Só que uma das coisas que eu não contava naquela época, eu voltei para o Brasil, né? Comecei a ver essa história do design, né? Da fábrica, né? Como que poderia ser tudo, só que o que eu não contava é que o dólar ia virar, né? Hoje virou para 5,15, então para exportar isso é uma maravilha, só que para aquela época virou acho que para 1,50, 1,20. Então, os nossos móveis, quando eu comecei a fabricar para mandar para fora, estavam mais caros que os móveis italianos. Como que eu ia justificar que o móvel brasileiro... Que é uma referência. O design brasileiro é mais caro do que o italiano. Então, esquece exportação. Então, acho que isso é uma coisa que você tem que estar preparado, né, para mudanças. E principalmente no Brasil, que é um país que a gente sabe, o dólar geralmente sabe quanto que é, a taxa de juros a gente sabe quanto é, tudo que vai acontecer a gente sabe muito bem o que é. Né? Super previsível. Super previsível, né? Então, essas imprevisibilidades, a gente tem que estar com isso no radar e isso, para esses projetos são muito expostos, né? A moeda, tem que tomar cuidado, porque uma mudança dessa pode realmente inviabilizar seu negócio. E foi o que aconteceu quando a gente começou a ver a exportação. A gente começou a se voltar para o mercado brasileiro de móveis mesmo, que a gente teve sorte naquela época, né? Época que o Cristo estava voando, sim, né? A capa da revista, né? Enfim. Então o Brasil realmente estava numa época muito legal, a gente se voltou ao mercado interno, a gente foi muito bem aqui, a gente conseguiu levar móveis desde do Rio Grande do Sul até Manaus, era muito bacana, porque para Manaus o móvel precisa de balsa, né? Então imagina a embalagem que você precisa fazer, porque é pesado pra caramba, daí ia lá ver as lojas Manaus, Belém, você fala, putz, nossa, meu móvel atravessou o Brasil para chegar aqui, né? Foi uma experiência muito legal essa, né? Mas o que aconteceu? Eu gostava desse mercado, era um mercado de design que eu gostava muito, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse escalar de verdade, né? O móvel que a gente fazia naquela época era um móvel muito artesanal, muito manual, por ser de design. A nossa era a melhor laca do Brasil, era a gente que fazia. A gente ficava buscando referência fora do Brasil, na Itália. Usava laca italiana nos nossos produtos, né? Então a Breton ainda usa, né, essas lacas importadas, sim. Por isso que é tão diferente os produtos, né? Então era uma coisa muito diferenciada. Então não era uma coisa escalável, né? Eu falei assim, putz, o que eu posso fazer para escalar? E aí eu uni outro conhecimento que eu tinha, né, que daí vem do meu lado da família, que é o conhecimento, na época do meu pai, de nutrição, né, de nutrologia, né, como a gente falou no começo, ele é um grande pediatra e nutrólogo, né, meu pai também sempre foi ligado a essa coisa de produção de laranja, de suco, então já tinha um conhecimento disso, né, e com o que eu vi no MBA, na época que eu fiz nos Estados Unidos, eu falo assim, eu vi muito essa coisa de alimento funcional, bebida funcional, né? Então, eu falo, pô, mas que legal isso, por que no Brasil não tem? Então, hoje, essas barras de whey protein, naquela época eu já vi isso a rodo nos Estados Unidos, suco com cálcio, com vitamina D, pô, já via isso lá fora fazia tempo, né? Aí eu conversando com meu pai, eu falei, olha pai, eu vi isso aqui lá fora, eu acho que é um negócio legal, né? Mas eu queria sua opinião, né? Porque você conhece muito disso, você trabalha você dá assessoria, né? Para algumas empresas grandes, né? Não em suco, né? Mas em outras coisas, né? Como que você enxerga essa coisa de funcionar? Ele falou, putz, isso é o futuro, né? Uma coisa muito bacana, né? E isso também é para onde que essas empresas todas estão olhando, né?
Eu falei, olha, pai, eu queria fazer um produto que não tivesse teto de vidro, né? Que fizesse bem de verdade para as pessoas, né? O que, que você acha que poderia ser? Né? Daí, naquela época, me apresentou também uma nutricionista super bacana, né? Para participar desse projeto, né? Lancei esse desafio. E daí, principalmente, né, essa nutricionista começou a pensar, né, o que, que poderia ser esse produto. Daí ela começou a estudar quais são as principais carências nutricionais do brasileiro e também por faixa etária, né, para a gente ver o que, que a gente poderia complementar nossos produtos com nutrientes que fossem verdadeiramente funcionais, né, ou seja, que impactassem verdadeiramente para você. E né? nutritivos. E nutritivos mesmo. Porque o que acontece? Hoje a gente vê muito produto cheio de vitamina, mas são vitaminas que não tem sentido científico tá lá. É mais para marketing do que para realmente vai te fazer alguma diferença na sua vida. Né? Então elas viram que na nossa alimentação é pobre em cálcio. Né? Cada vez a gente consome menos leite, né? E a gente perde esse acesso ao cálcio. A vitamina D, a gente está o dia inteiro fechado. Ainda mais em ambientes urbanos, né? Exatamente, para quem não sabe, vem do sol, né? Então a gente precisa da vitamina D, que é justamente o que ajuda o osso a absorver o cálcio, a criar massa magra, né? Ela tem uma série de funções super importantes, a vitamina D. Fibras, nossa alimentação é super pobre em fibras. Alimento industrializado, se você vê, a grande maioria, se não é que é 99%, não tem fibras. Em função dos conservantes. Não é em função dos conservantes. Não. No caso de suco, no processo produtivo, mesmo quando a gente faz em casa, se a gente coe, ele perde as fibras. Né? Na verdade, sim, o mecânico, o processo mecânico. Exatamente. Aí se a gente usa, por exemplo, a gente vai fazer biscoito e usa uma farinha que não é uma farinha integral, né? Essa farinha, ela não tem... Perde em fibras. Perde em fibras, né? Então, assim... o industrializado ele é muito pobre em fibras. Então uma das coisas que ela trouxe foi essa questão da fibra, né? Da gente readicionar fibra no produto, né? Ácido fólico, né? Então ela fez essa pesquisa e ela falou, putz, seria muito bacana a gente fazer um suco, né? Por que o suco? Porque já tem propriedades que são saudáveis, né? Já tem vitaminas, né? Já tem alguns nutrientes que são super interessantes, né? E a gente enriquecer esse suco com esses nutrientes, né, que fazem falta no nosso dia a dia. Então foi aí que surgiu o nosso produto, que foi nosso grande insight, vamos dizer assim. Né? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é você estar com profissionais que realmente entendem daquilo que a gente está falando. Porque uma coisa que eu acho muito legal, onde a gente chega, a gente faz muito congresso de nutrição, né? A gente faz visita a nutricionista, médico, para em pé o produto. Quando o cara vê fibras, ômega 3, né, DHA, né, cálcio, né, é uma coisa que eles sabem dessa necessidade, então é uma coisa que você não precisa explicar para o profissional de saúde, isso tem falta. Ele entende o produto, o que é. Né? Então é um produto que para em pé, né, na mão de um nutricionista. Você tem né? um mega de um produto que tem um mix nutricional importantíssimo. Isso eu sempre achei fantástico. Eu fico imaginando o desafio que vocês tiveram para dar sabor a isso. Porque assim, o produto é uma delícia. Como é esse mix, essa magia, vamos brincar assim, de trazer tantos aspectos nutricionais e ter um gosto muito bom? Tá. Isso daí foi um aprimoramento, na verdade. Né? Quando a gente fez o primeiro lote de produto, assim, eu até fiquei com vergonha de dar para as pessoas experimentarem. Não dava. Né? As pessoas, pô, mas isso aqui tem gosto de peixe. A gente nem põe nada de peixe no produto, mas o DHA, ele vem da alga, né? Ele é vegetal, mas ele vem da alga, né? Então, pode dar aquele residual do mar. E a gente não sabia muito bem como usar o DHA. A gente aprendeu a usar o DHA, né, no que a gente faz. Né? E com que a gente pedia ajuda para usar DHA, como era uma novidade, ninguém sabia usar. Tinha como te então, informar. um falava, não, usa o microencapsulado. Putz, usava o microencapsulado, mesmo problema. Outro, não, faz isso, faz aquilo. Então a gente foi aprendendo segredos no processo de produção, né, para eliminar justamente isso. Por que dava esse problema no DHA? Porque ele oxida muito fácil. Quando ele oxida, vem o cheiro. Então você não pode deixar oxidar. Então tem que ser um processo rápido. Né? E a gente aprendeu aí alguns, vamos chamar assim, macetes de processo produtivo para que a gente conseguisse preservar isso. Né? Agora, eu acho que o segredo é a qualidade dos ingredientes, né? Isso é fundamental. Então, quando a gente vai na gôndola do supermercado, é que nem se a gente vai na padaria. Se o cara compra uma laranja boa, você vai tomar um suco gostoso. Se for uma laranja ruim, você vai falar, que laranja azeda, que laranja ruim. É a mesma coisa, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que o consumidor ele está começando a aprender cada vez mais a entender o que ele está comprando. Né? Então,
Mas é muito confuso. E não é culpa do consumidor que é confuso, é culpa da regulamentação, culpa da indústria, culpa de todo mundo que não é o consumidor. Então, você chega numa gôndola de supermercado hoje, você vai ter desde um néctar, que é aquela fotinha super bonita de uma laranja, de uma uva, não sei o quê, com um produto que vai ter pouquinho de polpa, açúcar pra caramba, né? Aromas artificiais, etc. E aquilo para o consumidor na cabeça dele ele vai chamar de suco. Né? E você pode ter até o extremo, que é o nosso caso, que é uma bebida funcional, que é um suco natural, enriquecido com nutrientes, que ele também chama de suco. Né? Então você tem que educar esse consumidor a entender o que ele está consumindo. E quando a gente vê, né, a desproporção de preço, é que alguma coisa tem, não existe milagre. Você quer comprar uma fruta boa, você vai naquele feirante que você conhece, ou naquele supermercado que você conhece, que você sabe que aquela fruta é boa. E você vai pagar por isso. Você sabe que se tiver aquela fruta meio feinha do lado, aquela fruta meio ruim, você não vai comprar. O suco é a mesma coisa. A qualidade da polpa que está dentro reflete também no preço. Se eu tenho uma polpa boa, né, eu tenho que comprar uma laranja de qualidade, uma uva de qualidade, uma maçã de qualidade. Né? Então os ingredientes que a gente coloca, a escolha desses ingredientes é muito importante e a qualidade deles. Dani, onde o consumidor tem que olhar para se educar? A gente está com uma coleção aqui de uma infinidade de produtos da Life Mix, da W Nutrition, depois a gente vai comentar sobre isso, mas assim, para esse consumidor, vamos dizer assim, médio, onde, claro que vai depender de bebida, de comida, do que você está ali vendendo na gôndola, mas onde essa turma precisa bater o olho e falar assim, cara, isso aqui é muito bom, ou de repente menos pior do ponto de vista de consumo para eu trazer pro seio da minha família. Legal. O que a gente tem que olhar sempre... Se quiser mostrar para lá, ó, vamos mostrar para cá. O que a gente tem que olhar sempre são esses dois carinhas aqui. Informação nutricional, que inclusive entrou agora, começou a vigorar a nova regra, né, de rotulagem nutricional, que é uma regra muito legal, porque os produtos que forem ricos em açúcar, rico em sódio, rico em gordura, vai ter uma tarja preta dizendo no que ele é rico. Né? Isso acho que já é uma ajuda para o consumidor. Mas a gente tem que olhar a tabela nutricional, né, que é essa aqui, com a lista de ingredientes, que é o que tem o produto dentro. A lista de ingredientes nada mais é a receita do produto. Né? Então, se a gente vê que o primeiro item da lista é açúcar, a gente já sabe que o açúcar é o principal item daquele produto. É sempre do que tem mais para o que tem menos. Isso é sempre... Eu nunca soube isso. É do que tem mais para menos. Por isso que aparece primeiro. Por isso que o nutricionista fala, se começa com açúcar, é porque é um produto que ele tem muito açúcar. Né? A Dani vai falar, putz, né? Então a gente vê o pessoal muitas vezes mais fitness, inclusive vários amigos meus, né? A gente vê às vezes eles consumindo os produtos, né? Que a lista de ingredientes é muito ruim, mas ele acha que ele está consumindo uma coisa boa. Porque, esse produto é 0 calorias. Pô, esse produto é 0 calorias, mas porque 0 calorias ele é bom? Não. Por que ele não é bom? Porque ele tem corante, aroma artificial, conservante, né? Então isso tudo que a gente tem que ver na tabela nutricional. Então no caso do Life Mix, o que a gente tem? O suco, né? A inulina, né? O problema um pouco são os nomes, porque são um pouco estranhos, né? Mas o que é inulina? É a fibra, né? Que a gente inulina consome. É a fibra. No nosso caso, a inulina é uma fibra natural. Existem vários tipos de fibra. A gente usa a inulina porque é uma fibra natural. Tem a polidestrose, que é uma fibra, mas é uma fibra artificial, né? Nosso produto, se não é natural, a gente não coloca aqui dentro, né? Lactato de cálcio. O que é o lactato de cálcio? É o cálcio, né? Aroma natural de pêssego. O aroma natural do pêssego ele é extraído da fruta mesmo. Né? Então, não é que a gente, para baratear, que muita gente faz, aroma idêntico ao de pêssego. Industrializado. Né? Então, acho que isso daqui é legal. Né? Daí tem o glicosídeo de esteviol. O que é isso? É estévia. Porque como a gente não põe, para adoçar o produto, a gente não põe açúcar e não põe edulcorante artificial, a gente usa a estévia. Né? Daí tem o ácido fólico, e a vitamina D2. Só que olha o nome da vitamina D2. Ergocalciferol. Nossa. É muito feio esse nome. Sim. Mas o que é isso? É vitamina D2, né? Que é uma vitamina, inclusive, vegana. Se eu pegar na linha Kids, que é super legal... Mostra. A crista da onda é o DHA para criança, né? Que ajuda no desenvolvimento cerebral, capacidade cognitiva, né? Tem uma série de benefícios, né? Mas sabe como que chama o DHA desse produto? Chama óleo de microalgas Schizoeitrum sp. Meu Deus. Com ácido docosahexaenoico. Eu já tô com inveja da tua visão. Pois é. Isso tudo é o DHA, que é o que faz bem. Então, assim, eu acho que tem um desafio para o consumidor, né, entender o que está escrito na lista de ingredientes. Né? Então, mas eu te diria, o importante é ver a tabela nutricional,
quanto menos açúcar, quanto menos açúcar adicionado, quanto menos gordura, quanto menos sódio, melhor, né? E tentar entender o que está nessa tabela nutricional para realmente ver se são coisas naturais, coisas saudáveis. Então, acho que é isso que a gente tem que chegar e ver. Quando que te deu o estalo do seguinte sentido? Cara, a W Nutritional funcionou. Esse produto pegou, estamos no caminho certo. Qual foi o carro-chefe inicial? Existiu isso? Tá. Bom, a empresa tem uma história que a gente começou com uma marca anterior chamada Luminous, né? Vê lá, de Números Life. Luminous Life, né? Lá atrás foi o Luminous Life, nossa primeira marca, né? E o Luminous Life a gente brinca que ele é a mãe do Life Mix, porque o produto é o mesmo, só que o que mudou foi a marca e a embalagem. Então a gente fala que o Luminous Life era o único que tinha o Life Mix, que era o mix de nutrientes. Daí a gente começou a ver algumas coisas boas e algumas coisas ruins, né? Eu vou falar primeiro das coisas ruins. Primeiro, que quando você fala Luminous Life e tem Life Mix, eu tenho que explicar o que é Luminous Life e tenho que explicar o que é Life Mix, né? E a gente já não tem dinheiro para explicar o que é uma coisa, né? Imagina duas coisas, né? Então, comunicar. Exatamente isso. Então, a gente... E outra coisa que a gente começou a ver, a gente resolveu fazer uma pesquisa, né? Era um pouco mais caseira, pesquisa, tudo, mas a gente começou a ver que o consumidor, ele se identificava muito mais com a marca Life Mix do que com a marca Luminous Life. Então, a gente falou, putz, vamos chamar o produto de Life Mix a partir de agora. Vamos né? assumir. E vamos assumir isso e mudar a embalagem do produto, né? Essa é uma embalagem... o problema funcional é que sempre é uma embalagem mais poluída, né? Porque você tem muito a comunicar, né? Mas tentar fazer dentro do possível uma embalagem menos poluída, né? Isso eu acho que foi uma coisa legal. Outra coisa é pessoas, né? Pessoas na empresa é uma coisa fundamental. A gente vai no mercado... 2012 a gente começa o projeto, um desafio muito grande, porque naquela ocasião não dava para registrar no Ministério da Agricultura, para você poder ter um número de registro, o ômega 3 e o cálcio em suco. Né? Olha só, então, já está o primeiro percalço. Foi o primeiro percalço. Então foi 1 ano e meio, 2 anos que a gente, junto com um dos nossos fornecedores, fazendo um trabalho junto com o Ministério da Agricultura, a gente conseguiu colocar isso na lista de ingredientes. Né? Então, só aí foram 2 anos para conseguir lançar o produto. 2 anos. 2 anos. Né? Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio que a gente teve. Né? Bom, lançamos com Luminous, isso foi em 2014. Né? 2016 a gente começou a perceber algumas coisas. Primeiro que a marca, Life Mix era uma marca mais legal, né? E eu não vim desse mercado. E eu falo assim, putz, eu vendo em São Paulo, vendo em Manaus, vendo no Rio de Janeiro, vendo em Porto Alegre, mas por que o produto não gira? O que acontece? Que a gente vende e ninguém compra mais, né? Sim. E nisso, eu conheci o Marcelo Costa, que é um dos nossos sócios hoje, é nosso diretor comercial, né? Isso foi em 2016 para 2017, também o começo de 2017, né? Porque de uma conversa minha com o Joseph, né? Que é um dos nossos sócios também, eu falei, putz, eu preciso de um cara que manje muito bem da parte comercial e de trade, porque eu sou fraco nisso, eu nunca fiz isso e não está dando certo, né? E o Joseph falou, pô, vou te apresentar um cara que é muito bacana, que ele está voltando agora dos Emirados Árabes, ele foi expatriado, né, pela BRF, ele está no momento pensando na carreira dele, o que ele vai fazer, ele está dando aula, ele está numa ONG, né? Mas eu acho que é legal vocês conversarem. Aí eu conheci o Marcelo, que é um cara que tinha... naquela ocasião, 25 anos de experiência nessa área. Ele foi 10 anos Coca-Cola, foi 5 anos Ambev. Ele fez lançamento de Activia da Danone no Brasil. Ou seja, ele viu de tudo. Ele viu de tudo, né? E o Marcelo chegou, né? Ele falou, pô, conversei com ele, gostei muito dele, do perfil dele. Ele falou, deixa eu dar uma pensada, uma estudada, né? Para entender um pouco onde você tá, né? Quem são os concorrentes, enfim. Aí ele sumiu 2, 3 semanas, ele voltou e falou, pô, eu fiz uma pesquisa. Cara, eu preciso te dizer uma coisa. O produto, intrinsecamente, eu acho ele excelente. Mas você não tem um padrão de execução. Eu vou numa loja, o produto não está exposto. O outro está exposto, mas com um preço absurdo. O outro está exposto com um preço super baixo, né? Não tem onde... Você está passando mensagens múltiplas para o mercado, sem uma... Exatamente isso. O consumidor ele não consegue entender o que é teu produto, ele não consegue entender quanto custa teu produto, né? Você não tem uma execução que teu produto está aparecendo, né? E aí, naquela ocasião, ainda eu estava indo para os Estados Unidos, para uma feira muito grande, que fica na Califórnia, né? Que é uma feira chama Natural Product Expo, só de produtos naturais e orgânicos, né? Pilha 6 aí em Ibiza é o tamanho daquela feira, assim, impressionante. Marcelo falou, pô, posso ir com você? Vai, vamos junto na feira. Daí ele foi, também entendeu o que era o mercado que estava acontecendo de lá.
Daí, voltando, ele fala assim, putz, gostei muito da empresa, eu acho que tem um caminho legal para a gente fazer, eu acho que tem muita coisa, eu topo entrar com você nisso, né? Aí ele falou, daí ele falou assim, só que a gente tem que fazer um modelo de go-to-market que para em pé. Esse modelo que você tem não para em pé porque você não tem controle nenhum sobre ele, né? Ele falou, sabe aquele teu cliente de Manaus? Tchau. Sabe aquele teu cliente do Rio Grande do Sul? Tchau. Eu falei, pelo amor de Deus, entrar desses caras. Ele falou, não tô nem aí. Ele falou assim, a gente vai criar na cidade de São Paulo, embaixo do nosso nariz, um modelo de execução que funcione. Depois disso, a gente começa a crescer em casca de cebola, né? Vamos para o interior, daí a gente vai para o Rio de Janeiro, vamos para Minas Gerais, vamos crescendo aos pouquinhos, colocando uma execução direito. Não adianta replicando o que já foi testado. Replicando o que foi testado e o que funcionou, né? E foi muito legal isso, porque nesse ano de 2017, que a gente saiu da distribuição nacional e foi para uma distribuição na cidade de São Paulo, a gente cresceu 4 vezes. Olha só. Fazendo arroz com feijão bem feito. É isso. E o Marcelo, ele sempre foi a favor disso. Ele falou, cara, não é nada... A gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa de mais, nada demais. O que a gente precisa fazer é o arroz com feijão bem feito. É isso. Né? É o que todo mundo fala, né? Conquista a tua casa, depois a tua rua, depois o teu bairro, depois a tua cidade, e aí vai. Então, daquela época para hoje, né, foram grandes conquistas. Então, da época que o Marcelo entrou, hoje a gente quase 20 vezes, a gente cresceu quase 20 vezes de 2017 para até hoje, né? E é um modelo que funcionou, porque esse modelo, a gente tem um bom produto, uma boa marca, né? Ele consegue colocar em canais legais, só que o desafio não é, eu sempre falo, o desafio não é a primeira venda que você faz para o varejo. O desafio é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E vai indo super bem o produto onde a gente coloca, né? A gente não tem... são muito poucos, claro, tem casos de falhas que a gente falhou, claro, mas são muito poucos casos que o nosso produto foi descadastrado numa rede, em algum lugar por algum motivo. Os casos de sucesso são muitos, né? Tanto é que os players mais relevantes, a gente está em todos e continua em todos com uma venda muito legal neles, e mês a mês crescendo. Você falou de números diferenciais de produto e de estratégia, né? A gente sempre fala muito aqui de gente, né, Dani? Você, obviamente, nessa tua jornada, vou falar longa, não do ponto de vista ofensivo da nossa tenreidade, mas de muita experiência, claro. Quando você olha para a gente, que atrativos você vê, que competências te atraem para as pessoas trabalharem contigo, para se associarem a você? O que te brilha os olhos quando você lida com gente hoje? Tá. Então, de novo, só vou dar um passo para trás, porque esse é um ponto super você importante manda aqui para a gente. Então, o que acontece? Em 2018, a gente teve a oportunidade de participar de um programa de aceleração da Endeavor, né? A Endeavor, para quem não conhece, é não sei se é uma empresa, uma associação sem fins lucrativos que apoia o empreendedorismo, né? Eles surgiram nos Estados Unidos e eles têm a Endeavor no Brasil. Então, muitas dessas startups, né, foram fomentadas dentro desse ecossistema da Endeavor, né? Então, com mentorias da Endeavor, e quando você tem uma mentoria na Endeavor, são com pessoas assim fabulosas, né? Enfim. O que a gente começou a perceber, né, em 2018, quando a gente estava na Endeavor, a gente falou, putz, cultura organizacional. A gente não tem uma cultura organizacional na nossa empresa. E se a gente não tem uma cultura organizacional bem definida, cada um vai para um lado, né? E da cultura organizacional que a gente começou a imaginar, que surgiu justamente os nossos valores. E que a gente, primeiro, quando a gente vai para uma entrevista, foi muito bacana, porque as nossas entrevistas, quando a gente vai contratar alguém, são sempre baseadas nos valores, né, da empresa, né? Então, a gente definiu nossos valores da empresa e, em cima disso, a gente falou, pô, quando a gente começar a contratar as pessoas, a gente tem que contratar pessoas que tenham esses valores, né? Os nossos valores são inegociáveis, né? Então, pau para toda obra é um dos nossos valores, né? Olhar com o olho de dono é um outro valor. Humildade é um dos nossos valores, né? Então a gente não quer, a nossa empresa não é arrogante, a gente não é arrogante, a gente não quer pessoas arrogantes lá dentro. Então humildade é um dos nossos valores, né? Foco, a gente fala que é foco do cliente e não foco no cliente. Então a gente enxergar com os olhos do cliente. Empatia. Né? Empatia. Você está no lugar daquele cliente olhando com os olhos dele. Então esse é o foco do cliente, né? Então a gente queria pessoas na equipe que tivessem essa capacidade de pensar, olhar para fora, né? E olhar como o cliente está enxergando, porque enfim, ele quem manda, ele que é o rei, né? Não adianta a gente fazer alguma coisa que a gente acha que ele vai gostar. A gente tem que olhar com o olho dele para ver se ele gosta ou não, né? Então a gente criou os valores da empresa
Em cima disso, a gente começou a fazer as contratações, né? Então, o que eu te digo é a nossa porteira de entrada na nossa empresa são os valores. Então, a gente vê que são pessoas que têm valores compatíveis com o da empresa. E valores não significa que a empresa ela não vai ser multicultural, porque isso é muito importante, né? Então, você ter pessoas diferentes na empresa, isso é muito... não importa o gênero, não importa a cor, não importa de onde que veio. Isso é muito legal, porque isso cria uma bagagem cultural, né? Uma bagagem de inovação muito maior dentro da empresa. Multifacetada. Multifacetária. Então, para a gente, se são pessoas diferentes, mas que elas estão alinhadas naqueles valores, legal, é isso que importa, né? Então, quando você fala das competências técnicas, depois disso tudo que a gente entra nas competências técnicas, né? Dentro do que a gente precisa da sua ajuda, né? O que você consegue ajudar a gente? Daí a gente começa a ver, você tem capacidade analítica? Pô, legal. Você tem capacidade de negociação, né? Essa é uma área que vai demandar mais isso? Pô, legal. Daí a gente entra nas competências mais de cada área, mas para a gente o principal é estar alinhado à cultura organizacional. A gente, até um dos nossos erros no começo, né? A gente fala, putz, eu vou trazer esse cara dessa empresa ferrada, o cara ferrado da empresa ferrada. Exatamente isso. A gente teve 2, 3 casos lá dentro de gente que a gente falou, putz, o cara considerado super high potential nas empresas que estavam, não foi para frente. Durou 2, 3 meses, porque não estava alinhado à cultura organizacional. As pessoas estavam alinhadas a outro. Não estou dizendo que tem ruim ou que tem bom, estou dizendo a cultura organizacional da W Nutritional, né? Não se adaptaram. Por quê? Não era pau para toda obra, porque para a gente, um caminhão deu problema, não importa se você é estagiário, se você é CEO, se você é diretor comercial, se é do financeiro, se caiu na tua mão, você vai ajudar a resolver aquele problema. Isso que é o legal da nossa empresa, né? Uma empresa, nós somos 25 pessoas, né? E eles devem falar assim, putz, mas desse tamanho com 25 pessoas? Sim, porque o que a gente considera que é core, a gente faz. O que a gente considera que não é core, a gente terceiriza. Nossa fábrica é terceirizada, nossa logística é terceirizada, claro, com o nosso pessoal em cima, controlando qualidade, né? Enfim. Então, essas pessoas, não adianta. Então, uma pessoa que está muito acostumada a trabalhar dentro do seu quadrado, né? Com aquela função específica, dentro daquilo que ela sempre viveu, ela não vai conseguir sobreviver ao ambiente W Nutritional, né? Então, a gente já teve vários tipos de surpresa, que a gente foi melhorando o nosso processo de contratação, né? Ainda falta melhorar bastante. Esse é um processo de melhoria contínua, né? Mas primeiro tem que estar alinhado à cultura organizacional. Depois a gente vê, preciso desenvolver a pessoa, não tem problema, a gente desenvolve ela. Mas tem que estar alinhado à cultura. Então, pra gente, isso é inegociável. É inegociável. Luquinhas, mostra aqui pra gente a gente vai falar um pouco da linha de produtos da W Nutritional, tem coisas muito bacanas aqui para a gente aprender. Se você puder colocar aqui para a gente o site. Dani, explica um pouco da linha e do mix de produtos de vocês. Legal, muito bom. Então, acho que enquanto ele mostra aqui, eu vou mostrando aqui também. Boa. Que é o seguro, né? Vamos aqui. Se quiser nessa câmera aqui, o pessoal consegue ver bem. Bom, esse é o Life Mix, que a gente chama Life Mix Turma da Mônica. Foi uma parceria super legal com a Maurício de Souza. Aliás, né, até a história dessa parceria é legal, porque foi meu sócio que conseguiu a reunião com ele. Imagina, era a gente chegar na época, a gente estava começando o Life Mix, era Luminous Life, o produto anterior a Mix, não tinha mercado nenhum. Chegar para o Maurício de Souza e falar, Maurício, quero usar a sua turma, só que eu não estou começando agora, não sei o quê. Mas foi legal, porque eles estavam buscando um produto diferenciado para as crianças, né? Eles queriam um produto saudável para as crianças, tudo. Então, eles apostaram na gente. Eles falaram, pô, vamos apostar nesses caras, né? E foi uma parceria que deu super certo, né? E por que a gente queria a Turma da Mônica? Porque é uma turma muito querida pelas crianças, mas não só por elas, pelos pais das crianças, pelos avós das crianças, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente acaba sendo um pouco daquela idade, ou daquele produto específico que é só para aquela criança. Então, tem esse carinho especial pela Turma da Mônica. Para a criança, é importante o personagem na embalagem, né? Então foi um produto que foi muito feliz esse, né? Porque foi um produto que ele tem uma qualidade nutricional excepcional, né? E ele também é um aliado dos pais das crianças por causa do personagem, né? Não, e você fala assim, desculpa te interromper, você fala com mãe e pai são fãs disso.
Os médicos são fãs disso, principalmente quando a gente está falando de nutrição, pediatra, etc. e tal, porque é uma solução palatável e do dia a dia fácil para compensar justamente esse desequilíbrio nutricional que a turma tem hoje em dia. Exatamente isso, né? E cada vez mais, e uma coisa importante, né, que é o que os médicos sempre falam, qual que é o nosso grande objetivo? Essa é uma previdência para o futuro. É justamente você evitar as tais das doenças crônicas não transmissíveis, né, que os médicos falam, diabetes, né, osteoporose. Então é isso que a gente quer com os nossos produtos. Você toma hoje um produto gostoso, saudável, né? Mas principalmente esse produto ele vai te entregar os benefícios a longo prazo. Nesse caso específico, as escolas são um bom parceiro para você? As escolas são bons parceiros nossos. A gente vende bastante escolas, em hospitais a gente vende bastante pela qualidade nutricional. E esses são canais que tem que passar pelo crivo da nutricionista, o que ela vai servir para a criança, né? E muitas vezes pelo crivo dos pais, né? Porque hoje em dia os pais estão muito preocupados com as crianças. Claro, bem mais ativos do que anteriormente. Bem mais ativos que anteriormente. Então, é legal entrar nesses canais porque você vê que você tem o aval da nutricionista e o aval dos pais, né? Então isso que é muito legal. E até nesse ano, só um parênteses, a gente está fazendo uma coisa super legal. A Mônica faz 60 anos, então a gente fez uma edição especial, né, da Mônica. A Mônica faz 60 anos. Faz 60 anos esse ano, né? Então a gente fez embalagens especiais para esses 60 anos da Mônica com as diferentes Mônicas, né? As diferentes etapas da Mônica. Exatamente isso. Que né? legal. Esse produto é simpaticíssimo sempre, todo mundo sempre lembra. Então, nosso foco da linha Kids é o crescimento saudável das crianças, né? Crescimento, ômega 3 para ajudar no desenvolvimento cerebral, cálcio e vitamina D para o corpo, e é um produto rico em fibras, né? A fibra ajuda no sistema digestivo e é onde começa a absorção dos nutrientes, né? Se o intestino não estiver funcionando bem, não absorve bem os nutrientes. Aliás, como diz a Bia, minha esposa, tudo tem a ver com a tua, como fala, saúde intestinal. Com certeza. Sempre. Teu humor, teu cansaço. É a porta de entrada para tudo quanto é coisa ruim. Se você não está bem nesse departamento, esquece. Alguma coisa de ruim pode te acontecer. O que mais temos? Bom, aí a gente tem uma linha, que é uma linha muito legal, que é essa linha mais voltada para adultos, né? Ela só tem 40 calorias por porção, ou seja, metade de um suco, né? Então a gente não tem que se preocupar tanto com a questão de caloria, e ela é de baixo índice glicêmico, né? Então o que isso significa? Putz, até uma pessoa que ela tem diabetes, né, que ela tem que fazer o controle, ela pode consumir esse produto, porque ele é de baixo índice glicêmico, né? E qual que foi a ideia desse produto? É um produto que ele traga o sabor da fruta, um produto gostoso, né? Super gostoso, com os nutrientes que a gente não encontra facilmente no dia a dia. Então ele também tem cálcio, tem a vitamina D, ele também é rico em fibras, tem o ácido fólico, né? Então é um produto bem completo e gostoso. Inclusive, a gente trabalha com funcionais e produtos saudáveis. E você me fez uma pergunta sobre sabor, né? Sabor é a porta de entrada. Pode ser o mais saudável possível, mas se não tiver sabor, se a pessoa experimentar e falar, isso aqui não é gostoso, não vou encarar. Esquece, não vai. Então, sabor é o primeiro pilar que a gente tem que ter, né? Então, a gente fala sabor, saúde e nutrição. Sem sabor, você não tem convencimento. São esses três pilares, né? Então, você não tem convencimento. E a gente tem uma linha de chás funcionais. Que é esse que eu tomei aqui no nosso Café com Sal, o programa inteiro, que é uma delícia. Sabor laranja e gengibre. Exatamente. Esse aqui é o de lixia, né? E o que é esse chá? É um chá natural, né? Então a gente tem chá verde, a linha com chá verde, chá branco e hibisco, né? Enriquecido com fibra, com a inulina que eu falei que é uma fibra nacional. É uma fibra natural. É o único chá do Brasil que tem fibra. E é muito legal porque... Por que eu falo da importância de ler a lista de ingredientes? A gente vê muito chá no mercado também, né? E os chás, muitos deles, eu pego a lista de ingredientes, né? Você fala, pô, é um refrigerante sem gás que a gente está consumindo, né? É um absurdo. E as pessoas acham, putz, estou tomando chá saudável, né? Que é o caso daqueles meus amigos que eu comentei, né? Que eu encontrava eles tomando chá. Falei, pessoal fitness. Achando que era saudável. E tá bem na foto, mas por dentro às vezes tá podre. Exatamente isso, com várias coisas que não são legais para a gente consumir. O Life Mix é o chá, né? A fibra, ele é adoçado com a estévia. Inclusive a estévia é uma estévia de última geração que a gente usa, né? Porque a estévia você tem várias qualidades de ingrediente, que é o que eu estava falando. Você tem várias qualidades. É aquela que você põe lá no cafezinho, que você fala, né? Aquela coisa amarga. Língua, Só que essa é uma estévia de última geração, obviamente mais cara, que ela não tem esse aftertaste que a gente chama dessas estévias convencionais, né? Então hoje a linha Life Mix ela é composta por esses produtos. Essa foi uma edição especial que a gente fez também para comemorar os 60 anos da Turma da Mônica. Um suco de maçã, né, da Turma da Mônica, edição comemorativa. Então é bem legal.
Nós temos outras famílias também dentro da W Nutritional. O Poder da Terra é a nossa marca de orgânicos, né? Que a gente tem as limonadas orgânicas e os mates orgânicos. É uma linha super legal, mas é um outro perfil de público, é aquele que busca o produto certificado orgânico. A gente tem uma linha que chama Aventureiros, que é uma linha que a gente fez em parceria com o Lucas Neto, que esse é um néctar funcional infantil, legal, que apesar de ser néctar, ele não recebe a tarja, né, porque ele tem pouco açúcar, né, a gente evita usar o açúcar. Life Mix não tem nada de açúcar, e quando a gente coloca é o mínimo que a gente põe mesmo, então ele não tem tarja, não tem nada, mas é um néctar 100% natural, né. Isso é bacana, com 10 vitaminas e minerais para ajudar as crianças a terem uma maior imunidade. E como surgiu esse produto? Surgiu durante o Covid. Foi super interessante. A gente pensou assim, putz, a gente também precisa ter uma linha mais acessível, né, para a população. Daí a gente começou a pensar, o que a gente pode lançar? A gente falou, bom, a gente não abre mão de ser um produto 100% natural. E imunidade é uma das coisas uma das maiores preocupações daquela época e de hoje. A gente passou o desafio para a nossa equipe, né, de P&D, né, e eles identificaram um estudo que foi feito na Inglaterra, que ele elencava as 10 principais vitaminas e minerais que a gente deveria consumir para melhorar a nossa imunidade, né, de um nutrólogo super conhecido lá chamado Philip Calder. Né. A gente pegou 30% de cada uma dessas vitaminas e minerais e colocou nesse produto. Então ficou um produto super bacana, né, produto gostoso para as crianças e ainda que tem esse benefício de melhorar a imunidade delas. E a gente também, sabendo-se da necessidade do personagem, Lucas Neto, a gente viu que ele estava muito bem posicionado, faz um trabalho muito legal com crianças, né? E a gente fez a parceria com ele para lançar essa linha que chama Aventureiros. Né? Então... Espetacular, Dani, testemunhar essa história. Claro que eu testemunhei como teu amigo, mas ver hoje isso concretizando, isso podendo ser, de certa forma, gravado em vídeo e áudio, muito bacana e muito orgulho, né? Ter um amigo como você que conseguiu concretizar tanta coisa. Isso é tão legal, ver isso na nossa frente, diferente, realmente tem um impacto diferente. A gente vive uma era, Dani, do empreendedorismo, né? Você falou daquela época, né? A gente foi empreender, o pessoal achava a gente maluco. Hoje a gente vive o contrário, né? Às vezes dá a impressão que se você não é empreendedor, você não é nada. É o que eu chamo de empreendedorismo como sintoma. Se você não colocar ali alguma forma no LinkedIn que você é empreendedor, você está fora do esquadro. E aí eu te devolvo essa bucha, né? Não que eu tenha essa resposta, mas assim, empreender é para todo mundo ou não? Eu acho que a gente tem que entender o que é empreender, né? A gente não chegou a aprofundar, mas empreender não significa que você tem que sair da empresa que você está para ser empreender. Tem o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro da empresa. Então, eu acho que o que é importante é a pessoa ser curiosa, ter boa vontade, ir atrás, enxergar alguma coisa que ela acredita e realmente acreditar naquilo e ir atrás, como a gente falou. Eu acho que tanto nessa empresa, como na empresa que a gente teve lá atrás, ou empresa de imóveis, se eu não tivesse acreditado, né, se realmente você não tem aquela crença, você desiste no caminho. Até porque glorificam isso, né, Dani? Glorificam de uma forma que você acha inatingível. Então, às vezes você tem uma ideia e você fica faltando na atitude porque, não, como que é vendido o empreendedorismo de uma coisa tão Hollywood, que a pessoa que tem uma bela de uma ideia, às vezes desiste no meio do caminho e fala assim, não vou chegar lá. Né? Não tem isso. Eu acho que você primeiro tem que acreditar. Isso tanto dentro da empresa que você trabalha, quanto fora da empresa. Um projeto novo, um produto novo para ser lançado dentro da empresa. Pô, tem vários casos super legais de intraempreendedorismo, tem várias empresas que incentivam isso. Eu acho que você não precisa... O empreendedor é quem... Para mim, empreendedor é quem empreende, ou seja, quem enxerga uma coisa e tem a capacidade de executar para chegar... para percorrer esse caminho e chegar naquele objetivo. Isso é empreendedor para mim. Então, dentro da empresa... Todos são empreendedores também, né? Então acho que isso acho que é muito importante. Atitudes empreendedoras, né? Começar daí. Atitudes empreendedoras. Agora, existe o mito, né, de empreendedor, aquela coisa toda que você está falando de Hollywood. Heróica. Né? Heróica. Esquece. Empreendedor é aquele cachorrinho vira-lata que vai tomar paulada todo dia. Isso é empreendedor. Esse é o mundo real de empreendedor. Eu acho que, por mais hoje, sei lá, a gente já tem alguns anos de estrada. Pô, quantas vezes ainda
eu pego o meu carro, que eu saio 5h30 da manhã de São Paulo, vou até Rio Preto, ando 600 quilômetros para fazer uma reunião em Rio Preto, para voltar para São Paulo no mesmo dia, fazer bate-volta, porque de manhã cedo eu tenho outra reunião. Óbvio, com responsabilidade, vem gente comigo da empresa, a gente vai revezando tudo. Ah, por que não vai de avião? Pô, porque custa. Claro. Tipo, meu, a gente tem que ter responsabilidade, dinheiro, a gente tem que respeitar muito o dinheiro, né? Então, a gente tem que ver isso. Então, pô, quantas noites eu passo em claro, com um problema para resolver, que a gente tem que pensar na solução. E é engraçado, porque parece que cada passo que você dá sempre é uma alegria, mas parece que os problemas vão aumentando. Parece joguinho, né? Sim, de videogame, sim. né? Você passou de fase, os problemas aumentam. Só né? piora. Só piora. Então, assim, não existe, é fantasioso achar aquele mundo de empreendedor, que eu vou viajar, vou ficar no hotel 5 estrelas, que eu vou nos melhores restaurantes. Isso não existe. Essa vida do Stories. Isso só existe, eu acho que no Instagram mesmo. Fora do Instagram não existe. Então, eu acho que se você pensa em empreender, é árduo, é difícil, você precisa de muita disciplina e precisa acreditar muito. E o caminho, como a gente estava falando antes de começar, nunca é assim e nem assim. É assim. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, no mesmo dia parece que você tem uma dupla personalidade, às vezes. De manhã você tá, yes, eu sou a melhor empresa do mundo. Cara mais vou otimista bombar, do mundo. mais otimista do mundo. Chega no final do dia, puta, ferrou tudo. E agora, o que eu faço? Por que eu fui empreender? No mesmo dia, né? Então, é um comportamento bipolar, né? Que o empreendedor tem muitas vezes. Então, eu acho que, assim, é importante saber que isso é normal, lidar com isso, mas se respeitar. Né? Se respeitar no sentido, você tem que ter um momento com a sua família, você tem que ter seu momento de descanso, de desestressar, porque se você levar tudo só ao pé da letra, né? Porque quando você está nessa espiral, para você entrar nela e não conseguir sair é muito fácil. Aí a gente vê todos esses problemas hoje de saúde, né? Que as pessoas têm hoje em dia, né? De estresse, né? O outro infartou, o outro não sei o quê. É muito sério isso. O que você faz particularmente para se manter equilibrado? Porque você está com o pé no ambiente de bens de consumo, mas você está com o pé grande dentro da saúde. Isso. Né? Como você hoje tenta, claro, sem nada fantasioso, se manter equilibrado? Eu não sou radical em nada. Né? Inclusive, né, mesmo na alimentação, eu sou completamente contra, apesar de mexer com nutrição, né, com esse tipo de coisa. Eu não gosto de nada que é radical. Ah, dieta sem glúten, dieta sem não sei o quê, dieta não sei o quê, parará. Eu sou completamente contra isso. Eu faço esporte, eu gosto de esporte, então eu treino pelo menos 4, 5 vezes por semana, entre musculação, corrida. Corrida é uma coisa que me desestressa, isso é uma coisa engraçada, porque os dias que eu não corro, eu sinto, putz, tá faltando alguma coisa hoje. O que eu fiz que eu tô mais ansioso hoje, que eu tô nervoso? E normalmente eu vou ver a corrida, né? E a corrida é legal porque é um desafio para você, porque a partir do momento que você começa a fazer as provinhas, né? É um incentivo para você treinar e chegar mais longe. Então eu comecei com provinha de 5K, depois eu fui para 10, depois eu fui para 21. Aí fazer a maratona, que ainda está na minha lista fazer uma maratona que eu não fiz, porque ia fazer bem quando começou o Covid, né? Daí Sim. Eu regredi um pouco na corrida, mas eu acho que ajuda muito o esporte. Eu acho que a família é muito importante, né? O momento que você está com a família é para você estar com a família. Os amigos são essenciais, né? Inclusive, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu. Eu falei, putz, cara, você deu uma sumida, né? Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, putz, eu tô com alguns problemas na empresa, né? Isso faz alguns meses que ele tá meio sumido, né? Daí eu acabei me afastando por causa disso. Eu falei, cara, é o contrário. Eu falei, você tem que se aproximar dos teus amigos nesse momento, porque é justamente esses momentos que você tá falando de qualquer outra coisa, de qualquer besteira, seja, sei lá, futebol, carro, não sei, bebendo junto, qualquer coisa, né? É aí que você vai se distrair, que você vai relaxar e que vai te trazer ideias até depois para você. E você vai ver que não tá sozinho. E você vai ver que você não tá sozinho. Até nos seus problemas, porque todo mundo tem. Isso até é uma coisa engraçada que você tá falando, porque na Endeavor, né? Era muito legal porque as empresas eram muito abertas nos problemas que tinham. Só que você achava que o problema era só seu, que o outro não tinha o mesmo problema. E daí que a gente começava a ver que era uma epidemia, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de caixa, né, ainda mais para startup, é uma epidemia o problema, né? Então, assim, isso é muito legal, porque todo quando mundo você se começa abraçando lá a compartilhar, isso é legal, né? E para mim também eu comecei a sentir uma época que eu estava muito estressado, né? Também por causa de vários fatores aí, acho que
Covid mexeu com todo mundo, Claro. né? Então, depois desse período eu vi que eu estava muito estressado. Eu falei, pô, por que não fazer um pouco de terapia também, né? Então, tenho feito também terapia uma duas vezes por semana. Autoconhecimento é tudo, né, Dani? Autoconhecimento eu acho que é tudo. Eu acho que é legal que é um momento seu, né? Que às vezes tem coisas que você não está pensando de novo, olhar de fora, né? Aquele Daniel que eu falava, putz, tenta olhar de fora para voltar para a situação. Mas a gente olha de fora, muitas vezes é a gente não percebe. Claro. Então, ter alguém também te ajudando a enxergar algumas coisas que você não enxerga, né? Algumas situações que você fala, putz, meu, não tinha percebido isso. Será que acontece isso por causa disso, né? Então, eu acho que é um momento que você sai mais leve também e que você sai com algumas outras ideias. Então, acho que a terapia também ajuda. Então, eu tenho feito também terapia. A respiração, né? Então, isso também, a respiração eu aprendi na terapia, né? Então, isso foi uma coisa legal. Então, quando eu vou entrar numa reunião mais difícil, né? Ou até mesmo antes de dormir, eu respiro um pouco para dormir ou para entrar na reunião. Então, acho que a respiração tem técnica para isso, uma coisa legal que eu acho que vale a pena. Tem aplicativo para isso, Tem né? tudo, Quem quiser pode ir atrás onde quiser. Você vai atrás super fácil na internet, né? Para achar essas coisas. Então, eu acho que isso é o que me tira um pouco do estresse da rotina, né? Dani, para finalizar essa tua aula, eu te perguntei isso antes da gente conversar aqui, não estava sendo gravado. Eu falei assim, Dani, você tem dica de livro, de filme e tal? Ele falou assim, tenho, livro fiscal, livro contábil. Eu falei, nossa, brincadeiras à parte. Olha, eu sei que você trabalha muito e todos nós trabalhamos muito, mas assim, você é um cara de ler, tá vendo filme, vê série, nos teus momentos de descanso fora a família, você consome esse tipo de coisa? Eu vou ser muito sincero, eu tenho uma empresa, tenho uma filha de 3 e uma de 11 anos. A realidade agora. Então, hoje em dia, as séries que eu assisto normalmente são da Maria Cláudia, Maria Paula JP, Sim. o Lucas Neto com a pequena, Sim. né? Com a maior, ela Que gosta já é muito, uma adolescente. que já é uma pré-adolescente. Pré-adolescente. Pré-adolescente, eu vejo as coisas que ela gosta, né? Junto com ela, né? Sem adormecer, Dani? Sem adormecer. Ótimo. Exatamente. Isso já é muita coisa. Então, assim, é difícil. Eu estou num momento que, para eu conseguir parar, para eu ler um livro, é muita demanda. A vida real é essa, né? São momentos e momentos. É a vida real, né? Então, isso é importante. Uma coisa só que eu também acho que seria bacana contar... Já disse que você manda aqui, conte. Tá. Só voltando um pouco ainda na questão da empresa, hoje eu queria falar um pouquinho de ESG, né? Porque Fala. Boa, bom ponto. Hoje a gente ouve muito ESG, né? E há uns 3 anos atrás, eu estava um pouco decepcionado com isso, porque todo mundo Sim. de repente, da noite para o dia, virou ESG, né? Eu falei, pô, mas espera aí, por que o cara é ESG, né? O que faz ele ser ESG? E quando eu criei a W Nutritional, né, eu queria trazer produtos que não tivessem teto de vidro, né, que fossem verdadeiros, né, e eu queria uma empresa que naquela época, não existia essa sigla, mas eu queria uma empresa que pudesse ser boa, né, para o planeta, boa para as pessoas, né, que a gente pudesse fazer o bem, né. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, né, para realmente falar, putz, eu sou ESG de verdade, né. A primeira coisa que a gente fez foi ser signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, das ODS da ONU, que são 17 objetivos. Isso foi muito legal, porque isso também dá um norte para a empresa, né? Então, a gente virou signatário das ODS da ONU, mas mesmo assim eu falei, putz, isso não é suficiente. Eu falei, a ONU, ela não está te auditando para ver se você está seguindo, se você não está seguindo. Inclusive, eu acho muito legal, acho que isso daqui é um outro assunto depois, o que a ONU quer, né? Ela quer que você contribua minimamente para você, né? Se você estiver fazendo o mínimo, ela já está feliz hoje em dia, né? Já é muita coisa. Já é muita coisa, exatamente isso, dentro das ODS, né? Daí eu vi que nos Estados Unidos começou a ter muita coisa da B Corp, né? Empresas B, né? Certificadas B. O que é isso? É uma certificação internacional, né, que a empresa tem boas práticas. E a empresa B, aí sim, você é auditado muito em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, e isso é muito em cima de governança corporativa também, né, da parte social, né, então de boas práticas. E a gente conseguiu, no ano passado, tirar a certificação B. Tanto que agora, nos nossos produtos, a gente é uma empresa B, todos eles têm esse selo da empresa B. Achei. Foi um processo longo, é um processo árduo, porque realmente assim é uma certificadora americana com muitas exigências, né, para você conseguir ser uma empresa B, e a gente conseguiu no ano passado tirar essa certificação B. Então, hoje eu falo, putz, a gente é ESG? Sim, a gente é ESG de verdade, e a gente tem uma certificação
para comprovar isso, né? Então não realmente é walk the talk. Não é hashtag, é walk the talk, e você de Exatamente, fato está dentro desse ambiente. Porque hoje a gente está na época da apropriação, né? Todo mundo se apropria de tudo, fato, mas não tem lastro para provar. Cara, que prazer te ouvir nesse tipo de ambiente. Você sabe que sou seu amigo, sou seu fã, sou seu irmão, como você disse. Você conta sempre comigo para o que você precisar, você sabe disso. Mas a alegria é nossa e de quem está nos assistindo de poder assistir e ouvir você falar. Muito orgulho de ser teu amigo, viu? Obrigado pela presença, dá tua mão aqui de novo. Muito orgulho também aí desse trabalho maravilhoso, as entrevistas maravilhoso. É isso aí, fale mais, exatamente. E vamos para mais sempre, estamos na vida para construir, é isso aí. Pessoal, que delícia esse papo com o Dani, né? Vocês viram como é enriquecedor poder falar com empreendedores, né? E que a vida não é tão linear assim como a gente imagina, principalmente para quem passa por esses desafios de implementar novos produtos, novas ideias, mas sempre também com muita coragem. Acho que ficou esse depoimento muito forte para vocês. Nos vemos nos próximos episódios. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, sempre no Spotify, no YouTube e os cortes, claro, sempre muito legais no Instagram. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau.